Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje eu estou aqui ainda por causa do calorão, acampada na praia, esperando que a minha casa container fique pronta. Ui, hoje vai chegar, emoção, mas trabalhando, né? Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, inclusive final de semana. Tem muita coisa para fazer mesmo nesses tempos de pandemia. Então, hoje nós vamos ir para a nossa terceira aula, que trata sobre uma visão geral do envelhecimento do sistema gastrointestinal e também e que inclui órgãos anexos, como o caso do fígado, né? Eu quero comentar aí para os meus alunos que essas aulas, na realidade, implicam, essa aula está associada à disciplina de Fundamentos de Gerontologia, do programa de pós-graduação em Gerontologia, né, de mestrado da Universidade Federal de Santa Maria. Essa aula aqui, ela implica em vocês terem uma visão geral, porque nem todo mundo trabalha diretamente só com a parte da saúde, com a parte de enfermagem, medicina, ou outras profissões que estudaram com maior profundidade questões anatômicas e fisiológicas humanas, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão, até mesmo porque, para quem trabalha com essas áreas, não tem problema nenhum, eles também precisam atualizar seus conhecimentos em relação a essas funções corporais associadas ao envelhecimento biológico, certo? Então, é isso aí. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês essa minha aula, né? Aí vocês lembrem que por aqui tem vários barulhos, gato, cachorro, galinha, mas tudo bem, a gente vai levando, porque eu cometi um grande equívoco na hora que eu fui gravar, sem querer eu gravei essas 2, 3 aulas com o mesmo nome, daí uma ficou sobreposta à outra, então eu tive que revisar e reorganizar rapidamente as videoaulas em si, tá? Então vamos lá, vamos começar. Bom, então, fundamentos de envelhecimento biológico do sistema gastrointestinal. O que nós temos que comentar a respeito da estrutura dessa videoaula, tá? Que aqui eu já fiz uma nova reorganização. A parte 1, ela está associada a alterações somáticas do envelhecimento, que eu comecei falando no primeiro vídeo sobre imunossenescência e inflamação crônica de baixo grau, que vai importar para a grande maior parte dos estudos que vocês vão fazer, porque a inflamação crônica está muito associada a disfunções e morbidades crônicas prevalentes no idoso. Aí, no segundo vídeo, versava sobre o impacto do envelhecimento na composição corporal e no sistema ósseo, muscular e articular. Aí hoje nós vamos falar sobre envelhecimento no sistema gastrointestinal, depois a gente vai falar em pele e glândulas, cardiovascular e pulmonar, urogenital e sistemas nervoso e órgãos do sentido. E aí a gente vai para a parte 2, que é a base da psicologia do envelhecimento. Como eu expliquei para vocês, e vocês já sabem, eu não ministrava essa aula antes de fundamentos. Então, organizar todo esse material tem sido assim, de forma didática, e que vocês possam ficar com ele, ouvir a aula, tem sido um grande desafio para mim, dada a exiguidade do tempo. Mesmo assim, a gente está fazendo o maior esforço para disponibilizar esse conteúdo para vocês, certo? Então, então, vamos falar agora um pouco sobre o sistema gastrointestinal, que também é conhecido como sistema digestório, tá? Então, os principais órgãos desse sistema vão ser a cavidade oral, o esôfago, o estômago, o intestino e o intestino grosso. A faringe também entra aqui, mas geralmente eu comento sobre questões de envelhecimento da faringe lá no sistema respiratório, já que essa estrutura ela é compartilhada entre os dois sistemas, tá? E claro que eu vou ter as glândulas anexas, sendo a vesícula biliar e tal, o pâncreas, mas sendo que um dos mais importantes é o fígado. Eu não tenho condições assim, ó, de revisar mais aprofundadamente as outras glândulas, então eu vou comentar a respeito dessas estruturas e como acontece o envelhecimento, porque isso aí é muito importante para a gente poder entender não só a biologia, quanto o comportamento e as necessidades da pessoa idosa, tá? Enfim, vamos começar, então, falando um pouco sobre a anatomia. Como eu comentei para vocês,
essa anatomia ela vai ser responsável por diversas funções do nosso sistema digestório, que inclui secreção, digestão, absorção, excreção e também defesa, não é? Corporal contra patógenos e ou mesmo algum nível de injúria, tá? Por quê? Porque ela vai servir também, o nosso sistema digestório, como uma barreira contra o ingresso de agentes nocivos para o interior do nosso organismo. Aqui, ó, eu vou chamar a atenção para um fato que a maior parte das pessoas não dão conta. Olha só, da cavidade oral, que é a nossa boca, até o final lá, que é o nosso ânus, né? Representa o ânus, nós temos um tubo, né? Esse tubo vai mudando de estrutura e vai apresentando as suas diversas funções, ele é diferencial. Isso aqui é o nosso sistema gastrointestinal, né? Pois então aqui, a parte interna da nossa boca e toda a parte do nosso tubo gastrointestinal até a saída é considerado ambiente externo ao corpo, não é interno, tá? Por isso que a gente pode ter bactérias na boca, que são outros microbiota, né, que a gente chama, que são micro-organismos que são benéficos, digamos assim, para a nossa fisiologia, principalmente a microbiota intestinal e tal. Por quê? Porque nós estamos falando que esse aqui, ó, esse tubo, ele é uma cavidade externa, que nem é o mundo externo que nos rodeia, tá? Por isso que aqui vai acontecer essa barreira, porque só vai ingressar alguma coisa para dentro do nosso corpo se esse nosso sistema digestório deixar. Então, quando eu como, eu vou absorver os nutrientes, outras moléculas, de modo seletivo, de acordo com o que o meu organismo vai deixar, essas minhas células, né, esses meus tecidos aí vão deixar, ok? Explicado isso, tá? Nós conseguimos entender, então, que algumas partes, grande parte desse sistema vai conter populações bacterianas benéficas ao organismo, que nós conhecemos hoje como microbiota, certo? E que alterações nessa microbiota podem estar associadas a disfunções ou a doenças crônicas ou serem consequência, por exemplo, da utilização de algum tipo de fármaco, como quimioterápicos, entre outros. Bom, então, quando a gente vai falar no nosso sistema digestório, é bom dar uma lembradinha de como é que, em geral, a estrutura desse sistema está organizada, tá? Então, se a gente fizer um corte histológico, a maior parte dos nossos órgãos, eles vão conter o quê? Eles vão conter uma camada, que a gente chama de camada adventicia epitelial, aqui a submucosa seria um tecidinho conjuntivo, a mucosa propriamente dita, e aí vão ter músculos, músculos circulares e músculos longitudinais, que ajudam os movimentos peristálticos do nosso órgão. Eu só estou comentando isso aqui de uma maneira mais geral, porque às vezes a gente vai falar em alguma alteração e a gente acaba precisando, enfim, falar alguma coisa em relação à questão do tecido, tá? Então, tá aqui. Bom, então vamos começar agora comentando a respeito do envelhecimento da cavidade oral. A cavidade oral, para nós, ela é essencial, porque é por ali que a gente come, por aí que a gente começa a digerir os nossos alimentos e também é por onde a gente vai falar, né? Então, as principais estruturas dessa cavidade vão ser os dentes, o palato, que tem um osso mais duro e mais mole em cima, não é? No teto da nossa boca, tá? E os dentes e toda essa cavidade aqui, quer dizer, os dentes não, toda essa cavidade vai estar revestida pela gengiva, não é? Que tem uma membrana mucosa, tá? Aí também nós vamos ter a língua, e essa língua, além de ser um órgão altamente muscular, que nos permite falar, ele vai ter receptores gustativos e glândulas salivares, que são fundamentais para a manutenção da nossa função celular. Além disso, são pequenas glândulas salivares, nós vamos ter também glândulas maiores, não é? Parótidas, submandibular, sublingual, que vão fazer o quê?
vão produzir a saliva, tá? E, além disso, na cavidade oronasal, né, que está vinculada a essa cavidade oral, eu vou ter vários receptores neurais olfativos. Bom, todo mundo sabe mais ou menos disso. Aqui, então, quando eu comentar sobre o envelhecimento da cavidade bucal oral, eu vou estar baseada fortemente nesse estudo aqui do AN, publicado em 2018, e que fala a esse respeito, e que vocês vão ter o link para esse estudo. Ele está em inglês, mas o Google traduz, não é, rapidamente e instantaneamente para o português. Vocês vão ter aí quando eu disponibilizar o PDF dessa aula com as anotações, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre o impacto do envelhecimento na cavidade oral, tá? Então, o envelhecimento vai levar a mudanças teciduais, tanto nos dentes, no periodonto. Me esqueci de falar no periodonto aqui, que é importante. Volta para trás, volta para trás, volta para trás, aqui, ó. Os nossos dentes, não é? Eles estão inseridos, são próximos, né, a outra estrutura óssea, e eles são ligados, então, por esse ligamento periodontal e cemento, que, então, digamos, funciona como uma espécie de cola, não é, do dente na região, na boca, tá? Vamos voltar aqui. Então, essas mudanças teciduais, pessoal, elas estão super associadas com alterações funcionais. As principais vão ser, ao longo do envelhecimento, na saliva, no paladar e olfato, na deglutição e na função oral motora, né? Na nossa capacidade na nossa força, não é? De mastigação, por exemplo, tá? Então, vamos começar, então, comentando das principais alterações que pode estar associada aos envelhecimentos, que são as relacionadas com a função das glândulas salivares. Em muitas condições do envelhecimento, e também associada ou a doenças ou também à polifarmácia, pode acontecer a xerostomia, que é o caso da boca seca. Como eu falei para vocês, nós temos na nossa cavidade oral glândulas maiores, parótida, sublingual e mandibular, e também glândulas menores, que estão imersas nos tecidos que formam a língua, os lábios, o palato, a mucosa, a faringe, tá? Bom, aí o que vai acontecer? Quando acontece essa foto aqui, eu acho que ela está meio que fora do contexto. Vamos lá. Quando a gente produz a saliva ela vai ser sintetizada a partir de 2 tipos de grupos de células, que a gente chama de ácidos serosos e mucosos, que produzem tanto a parte mais líquida da saliva quanto a parte mais mucosa da saliva. Por exemplo, quando a gente está com fome, né? Aí parece que a gente diz assim, nossa boca encheu de água a boca, né? Isso aí me deu água na boca, porque daí houve uma descarga aí dos ácidos serosos, ácidos serosos que liberaram essa substância que é um pouco mais líquida e que contém várias enzimas digestivas, tá? Bom, o que vai acontecer com o envelhecimento? A xerostomia, ela vai provocar, então, uma secura que pode ter impactos dramáticos, principalmente no envelhecimento. Além de aumentar muito a perda de dente, as cáries, a inflamação da gengiva, ela também diminui a nossa defesa, então, digamos assim, ela acaba propiciando
infecções fúngicas, como a candidíase, né, o famoso sapinho, e essa condição da xerostomia, ela pode ser ainda mais impactante, principalmente naqueles idosos que já apresentam imobilidade, que já apresentam disfunção cognitiva e que estão institucionalizados. Então, hoje em dia se estima que a prevalência do que a gente chama de hipossalivação, ou seja, produção muito pequena de saliva, é cerca de 30% nos idosos acima de 65 anos, tá? A xerostomia também vai ser prevalente em alguns pacientes, como é o caso do paciente de Alzheimer e do paciente de Parkinson, tá? E ela também pode estar associada ao uso de determinados fármacos, como é o caso dos antidepressivos tricíclicos, como a minotriptilina, e também alguns medicamentos antiparkinsonianos, que nem a levodopa. Então, como vocês podem ver, a xerostomia, ela tem alto impacto. Aliás, eu sei disso, né? Porque a minha doença, justamente a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, ela implica na destruição das glândulas salivares, então, a pessoa que eu mais frequento na minha vida, a cada 3 meses, é o dentista, tá? Bom, então, além disso, o idoso ele pode ter maior prevalência da chamada doença periodontal. Existe um estudo nos Estados Unidos que é citado nessa revisão do AN, que sugere que a prevalência de algum tipo de doença periodontal, ó, que leva a essa retração e leva, então, a alterações, não é, no ligamento periodontal, então o dente afrouxa, ele começa a cair, que nem aqui a gente tem, parece que o dentão aumentou de tamanho, mas houve toda uma retração gengival e o dente fica frouxo, ela é altíssima, pode ser até de 70%. Então, aqui eu retirei esse gráfico lá da revisão do AN, mostrando quanto que vai aumentando com a idade essa prevalência, tá? Bom, então agora nós vamos falar rapidinho sobre o envelhecimento da língua. Exatamente, a língua também pode envelhecer, tá? Então, a língua é um órgão altamente muscular e sem esse órgão a gente não consegue falar, a gente não consegue mastigar, né, que ajuda, né, na mastigação e também engolir de forma, como é que se diz? Controlada, né? Além disso, a nossa língua, em determinados locais, ela vai apresentar estruturas neurais conhecidas como botões gustativos, que vão ser responsáveis pelo reconhecimento, pelo nosso reconhecimento dos sabores, tá? Então, por exemplo, como esses botões gustativos, eles se concentram em determinadas áreas, então os botões gustativos responsáveis por nós identificarmos a sensação do doce, está mais na ponta da língua, do azedo está aqui do lado, por isso que quando a gente põe um limão na boca, a gente fala assim, né? Porque a gente sente ele mais fortemente assim, ó, nas partes laterais da língua, o salgado, que também faz, né? Quando vai provar alguma coisa com sal, o amargo e também um gosto que foi descoberto há menos tempo, que a gente chama de umami, que ele é responsável pelaquela sensação de nós detectarmos alguma coisa extremamente saborosa, tá? Ele nos identifica alimentos extremamente saborosos, e quando a gente descobriu isso aí, por exemplo, isso aí foi uma perdição para a parte da indústria dos alimentos, no sentido de fazerem muitos alimentos que têm essa sensação e que às vezes não são nutrientes e não são nutritivos, quer dizer, são ruins até para a nossa saúde, mas são muito bons para a gente comer, né? Bom, então, então aqui, ó, eu quis apresentar para vocês, afinal das contas, a maior parte das pessoas não lembra como é que é esse raio desse botão gustativo, né? Esse botão gustativo, então, ó, quando a gente faz um corte aqui, ó, na língua, a língua ela tem umas criptas, ela tem umas entradas, ela tem umas reentrâncias, e essas reentrâncias no tecido são importantes para a gente poder sentir os alimentos e tal. Eu vou ter essas estruturas aqui, ó, parecem umas bolinhas, ó, cada uma dessas aqui, que eu estou vendo esse redondinho aqui, é um núcleo, ó, dessas células, e elas vão se ligar, então aqui, ó, passa o alimento,
E se esse alimento é doce, ele ativa essa estrutura que está ligada, então, com ramificações nervosas e manda lá para o nosso cérebro, isso aqui é doce, isso aqui é salgado, certo? Os botões gustativos, eles estão sempre, sempre, sempre se regenerando, tá? Então, eles morrem, as células vão se regenerando. Isso vai acontecendo ao longo da vida, mas vocês sabem que lá pelas tantas pode dar problema, tá? Então, com o envelhecimento, pode acontecer que ocorra alterações no paladar, que a gente chama de disgeusia, tá? Que nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho aqui, então, o meu botão gustativo, mas as células já não vão se dividir tanto, ou não vão conseguir estabelecer vinculações, digamos assim, com as ramificações nervosas de modo mais eficiente. Aí o que acontece? E o idoso acaba não sentindo muito gosto nas coisas. Como ele não sente muito gosto na coisa, ele provavelmente não tem o apetite. Na realidade, essa falta de apetite também está muito a ver que ele já não consegue ter aquela qualidade. Aí ele geralmente não quer comer, aí ele prefere tomar lá um cafezinho, um pãozinho, né? Uma coisinha de noite, aí vai se desnutrindo, ou seja, já vai entrando num processo anorético. Então, isso é bastante preocupante. Uma coisa boa para a gente fazer nesse caso é aumentar os temperos, porque o que geralmente acontece quando a pessoa detecta isso? Vai lá e acha que tem pouco sal, envia mais sal. Quanto mais sal envia mais, vai dar problema, porque daí eu posso ter aí um aguçamento de de alguma hipertensão que esse indivíduo já tenha e é ruim. Então, tem que aumentar a quantidade de tempero. Pode ser que por isso que às vezes você vai na casa da sua mãe e ela antes temperava de um jeito, mãe, tu botou um monte de alho nisso aí, tu tem que ver que para ela já não tem, então daí tu cala a boca e come esse alho aí, porque é melhor ela comer, tá com a comida com um pouco mais de alho, um pouco mais de pimenta, um pouco mais de tempero, que vai ser legal para ela por causa da qualidade de vida dela e que não vai fazer mal, do que ela atacar um monte de sal, tá? Ou não comer, duas situações que a gente não quer, certo? Então, também, então ela está potencialmente, essa situação, potencialmente, ela está associada com fármacos. Então, por exemplo, se o idoso tem que fazer uso de lítio para controlar o humor, existe maior probabilidade que ele vai diminuir aí a sua sensação, o seu paladar, tá? E também com o uso de alguns antibióticos e também pode acontecer que a deficiência de alguns nutrientes levem a essa situação, como é o caso do zinco. Por isso é muito importante, sempre, 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 se você quer ajudar algum idoso, é estar de olho no estado nutricional desse indivíduo, tá? Fazer algum examezinho, dar uma olhada, ou nem precisa ver o que ele está comendo. Então, assim, ó, é muito bacana aí você contar com a ajuda de uma nutricionista. Às vezes não é para mudar nada, é só para dar uma olhada se essa pessoa está tendo aporte de todos os suplementos e também, muitas vezes, para verificar se esse suplemento, mesmo que esteja sendo consumido, ele realmente está sendo absorvido lá, né? E está ingressando para dentro do órgão, porque às vezes o que acontece é que, por exemplo, a pessoa come um monte de ovo, um monte de carne, mas ela já na sua barreira seletiva, ela não consegue, por exemplo, absorver eficientemente a vitamina B12, e aí fica aí deficiência de vitamina B12, de repente fica com o humor deprimido, começa a apresentar problemas de movimentação, de andar, né? Aí o cara, o pai está depressivo, o pai está desequilibrado, e na realidade é alguma coisa que se resolve com a questão da suplementação correta e pela via correta. Ele provavelmente vai ter que, se é a vitamina B12, no caso, vai ter que tomar uma injeção. Agora, aqui, ó, o zinco é super importante, então vamos dar uma olhada para diminuir a possibilidade de problemas no paladar, tá? Bom, então, também pode acontecer, aqui deu algum problema que não saiu, que é a da anosmia, tá? A anosmia,
anosmia, peraí, deixa eu voltar para trás, ela ficou sem nada, mas eu vou comentar. A anosmia ou a hiposmia é quando a gente perde a nossa capacidade de sentir cheiros, né? Sentir odores. A hiposmia hoje em dia acabou virando extremamente popular, porque com a Covid, né, muitos indivíduos naquela primeira etapa, daquela primeira cepa mais virulenta, muitas pessoas tinham perda do cheiro, do odor, por quê? Porque o vírus alterava justamente esses terminais nervosos que permitem a sensação de cheiro e que levam essa informação até o cérebro. Ainda bem que esses terminais, geralmente, eles se regeneram com maior rapidez, e aí a pessoa, ao longo de alguns dias ou mesmo meses, ela consegue recuperar essa função. Agora, no idoso, ele vai estar extremamente associado a quê? Também a pessoa se sentir anorética, não querer comer e tudo, porque ela não sente mais muito cheiro, então ela come, eu estou comendo, mas não estou muito interessado, né? Por isso, novamente, voltamos aos temperos, né? Então, vamos aumentar a questão de tempero, vamos aumentar então, o gosto do indivíduo para comer, evitando sempre o sal e aumentando o resto, certo? Bem, então vamos lá. Vamos falar agora de outra alteração associada ao envelhecimento que é muito prevalente, que nós chamamos de disfagia orofaríngea. É orofaríngea. Faríngea, tá? A disfagia orofaríngea é uma sensação definida, uma sensação de dificuldade, não só em mastigar, mas de engolir, ou realmente dificuldade de iniciar a deglutição do alimento. Porque o que acontece? Quando a gente está comendo, o início da deglutição, ou seja, o primeiro ato para o alimento ingressar lá, passar pela faringe e ingressar no esôfago, ele é voluntário, né? Ele é muito regulado pela nossa vontade. E aí, se a gente sente que isso não vai ser, a gente acaba não conseguindo fazer essa deglutição de modo eficiente, certo? E essa condição, ela está, então, associada à diminuição justamente na redução da nossa capacidade oromotora. Mas é claro que, geralmente, essa disfagia, ela já vai estar altamente relacionada com algumas condições e doenças neuromusculares mais comuns. Então, ela é extremamente comum quando o indivíduo tem um AVC, né, um acidente base cerebral, um derrame, ou em outras situações, como a esclerose múltipla ou a miastenia graves, que eu tenho essa doença, né, ou a demência, ou mesmo o Parkinson, certo? Que essa questão da disfagia orofagia pode ter um grande impacto na morbimortalidade do indivíduo. Vamos lá. Porque ela pode gerar uma pneumonia aspirativa, ou seja, quando o idoso não consegue fazer uma deglutição mais eficiente, algumas partículas do alimento ou dos líquidos que ele ingeriu podem ingressar para dentro do pulmão. Aí, o que vai acontecer? Essas pequenas partículas, que com certeza têm bactérias, né, e outros micro-organismos que ela pode ter, pode acabar, então, desencadeando uma pneumonia. Tá? E essa pneumonia é bastante grave, e ela é, muitas vezes, a causa da morte daquele indivíduo que começou, primeiro era idoso, que começou tendo um AVC, que aí, né, não foi bem orientado ou bem tratado em relação a evitar a pneumonia aspirativa no momento que ele estava com a disfagia, e aí o negócio complica, vai para o hospital e já nem sai, tá?
Então, vamos dar uma olhada aqui, como eu acho que isso é super importante, há algumas orientações gerais relacionadas ao manejo da disfagia. Em primeiro lugar, durante toda a refeição, nada de dar refeição assim, ó, na cama do indivíduo, mesmo se ele não vai sair, tem que estar numa posição de 90 graus centígrados. Não é para ficar recostado. Durante as refeições, o melhor é que elas sejam realizadas em locais tranquilos e longe de distrações como a televisão, no caso do idoso estar comendo. Tá? Os líquidos devem ser ingeridos em goles pequenos e os alimentos em colheradas pequenas. Então, uma dica é dar para o idoso, na hora de comer, ou um garfinho ou uma colher menor, porque daí isso regula a quantidade. Com a colherinha não consegue enfiar um monte de comida dentro da boca. E aí isso ajuda ele a conseguir mastigar e digerir esse alimento. Uma outra questão, principalmente para idosos que têm Alzheimer e tudo mais, o que o cuidador tem que ver isso aí, né? Ele tem que cuidar se realmente o idoso, ele mastigou e engoliu todo o alimento. Muitas vezes eles estão e param no meio do caminho e não notam mais que eles estão com a boca ainda cheia de alimento, porque eles não deglutiram, eles não engoliram. Tá? Então, às vezes, tem que chegar e dizer, abre a boca aqui, fulano, olha aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a tua boca. Viu que tem comida ainda? Bom, aí não, ó, engole, tá? Porque senão tu vai enfiando um monte de comida dentro da boca, vai ficando aquele resíduo ali, ó, pronto. É um belo prato para ter uma pneumonia aspirativa, tá? Então, precisa ver se esse alimento. Agora, também aqui, ó, nunca a gente deve ofertar líquido ou comida se o idoso não estiver completamente acordado e bem atento. Mas acontece que ele está dormindo há 2, 3 dias, ele não come nada, não bebe nada. Bom, não tem o que fazer. Aí, se a situação persiste, o negócio é dar soro, né? Mas não vai pegar e acordar e enfiar a goela abaixo, como a gente diz, porque isso aí é um ótimo candidato para uma pneumonia aspirativa, tá? As próteses dentárias têm que estar bem ajustadas e sempre tem que se realizar, então, uma higiene oral após as refeições, para evitar, inclusive, que ele aspire a saliva, a própria saliva, que daí vai estar contaminada por bactérias e que também vai desencadear a tal da pneumonia aspirativa. Então, como vocês podem ver, pessoal, assim, os impactos associados ao envelhecimento e algumas doenças, eles podem ser avassaladores, mas os cuidados e as prevenções que a gente pode tomar, elas muitas vezes são bastante simples, e não existe muito tecnologia, existe conhecimento e comprometimento em fazer esse cuidado, tá? E também a última coisa é que se esse idoso engasgar, é melhor torcer forte, dar aquelas batidinhas, mas não ofertar água nesse momento, porque daí nesse momento ele pode aspirar a água e aí pronto, já desencadeou a tal da pneumonia. Tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre o envelhecimento do esôfago. O esôfago ele é um tubo com cerca de 25 centímetros de comprimento, que ele é responsável, então, para transportar o alimento que chegou aqui na faringe para o estômago. Parece assim, como assim? O que tem a ver envelhecimento e esôfago? Pois bem, sim, também esse órgão ele é fundamental para que a gente consiga deglutir e deglutir os alimentos e esse alimento chegar até o estômago para a gente poder digerir, né? E absorver os nutrientes. Então, logo que começou a se estudar o impacto do envelhecimento sobre o esôfago, foi cunhado um termo lá para 1964 chamado presbioesôfago, que eles diziam que era o esôfago velho, tá? E que estaria né, associado a diversas modificações nesse órgão. Entretanto, essa ideia ela passou a ser conflitante, começou a se fazer vários estudos epidemiológicos e experimentais, e hoje a gente já sabe que o envelhecimento pouco afeta a função do nosso esôfago, mas que as comorbidades que levam à perda dessa função, aí por função do esôfago, porque logo depois que a gente engole no esôfago aqui, esse alimento ele tem que ser empurrado
para o estômago de modo involuntário, por contrações musculares. Então, pode acontecer essa disfagia esofágica, ou seja, essa dificuldade de se empurrar, então a pessoa fica sentindo como se ela tivesse entalada, como se tivesse comido um bolo aqui, ela começa a sentir uma dor no peito, né? Ela diz, ai meu Deus, tá parado aqui, que a gente chama de disfunção esofágica, mas a gente sabe que a disfunção esofágica ela é culpa mais do que de comorbidades, e não do envelhecimento per se. Então, se a pessoa começa a apresentar esse problema aqui, ó, vai lá, vai num gastro, vamos ver o que é, porque alguma coisa tem, tá? Bom, então, uma outra questão associada agora ao envelhecimento esôfago e estômago é o chamado refluxo gastroesofágico, que causa a famosa azia. O que vai acontecer aqui? O esôfago, ele se vincula ao estômago através de uma dobra tecidual que funciona que nem aquelas portas de vai e vem, só que a porta só vai e não vem. Então, a porta ela abre, né, em direção ao estômago, assim, né? Aí o alimento ingressa e, na volta, ela não consegue voltar para cá. Ela impede, então, esse retorno. Por que é importante impedir esse retorno? Porque o estômago produz muita quantidade de ácido clorídrico para ajudar na digestão, e esse retorno pode causar lesões nas células do esôfago. Entretanto, com o envelhecimento, essa estrutura que impede essa volta, que a gente chama de esfíncter, né? Ela pode começar a apresentar alterações, né? O tecido já não forma um esfíncter tão eficiente, e isso, então, pode fazer com que haja retorno desse alimento para o esôfago, causando, então, aquela sensação de queimação, tá? Ou azia. A prevalência do refluxo gastroesofágico no idoso é alta, é cerca de 23%, ou seja, cada 5 idosos, um sofre de azia. Tá? E o tratamento ele vai ser feito com fármacos, inibidores de bomba de prótons. Agora, também a gente pode cuidar algumas coisas, de repente, a cama, dormir com o travesseiro um pouco mais alto, ou colocar uma madeirinha para que a cama mesma fique 1 ou 2 centímetros mais altos, para ajudar a manter o líquido estomacal dentro do estômago, né? E outras estratégias, tá? Bom, no esôfago também, aqui ficou um pouco, eu acabei, peraí, eu até vou trocar, porque depois eu acabei, como eu tive que refazer a aula, eu acabei trocando a ordem dos slides, mas não faz mal, vamos lá. Eu volto um pouquinho para o esôfago, mas esôfago e estômago estão juntos, né? Eu só queria chamar a atenção ainda no esôfago, que pode acontecer uma condição chamada esôfago colunar de Barré, que substitui o tecido epitelial normal, e aí cria um tecido que a gente chama de pré-canceroso, e que pode, então, causar um adenocarcinoma, tá? Então, ela é um problema, e aí a gente pode ter um câncer de esôfago, que nem eu estou mostrando aqui. Então, aqui está a mucosa normal, aqui está o esôfago de Barré já, com o tecido já modificado, e aqui, então, eu tenho um câncer do esôfago. Essa condição, ela é, por exemplo, muito prevalente em tabagistas, né, pesados, ou que tomam alguns tipos de polifarmácia, tá? Agora sim. Olha, eu tinha um monte de coisa para falar do esôfago, bem que eu vi que eu estava achando estranho. Ah, tá. Então, vamos continuar com o esôfago agora, falando sobre a esofagite induzida por fármacos, tá? A esofagite é uma inflamação no esôfago que pode ser ocasionada por fármacos, principalmente naqueles idosos que têm uma polifarmácia, ou seja, ingerem diariamente 3 ou mais medicamentos, tá? Essa condição é altamente prevalente nos idosos, ela está muito associada com dor no peito, em quase 72% dos casos, e odinofagia. O que é odinofagia? A
dor ao engolir, tá? Medicamentos altamente associados, então, com a esofagite. Uso, né, uso continuado de anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno. Aspirina. Antibióticos como a doxiciclina, tá? Sulfato ferroso. E o captopril, que é um remédio hipertensivo, podem aumentar aí o risco de esofagite, tá? Bom, agora sim que eu vou falar do estômago, tá? Eu tinha me perdido na jogada. Tá? Então, o estômago, que está vinculado ao esôfago, é uma porção dilatada do tubo digestivo, onde o bolo alimentar vai ser macerado, né? E parcialmente digerido. Em um adulto, ele geralmente comporta 1 a 5 litros, mas quando assim, come demais, ainda pode se distender e ter a capacidade de armazenar até 3 litros, imagina só. É um monte, né? O nosso estômago, apesar de nós termos lá o ácido clorídrico também, ele vai ter uma microbiota que auxilia nesses processos todos de digestão, tá? E com o envelhecimento vai acontecer uma alteração nessa microbiota e também ocorre alteração nos mecanismos de proteção da própria mucosa contra o ácido clorídrico que ela produz, certo? E também uma diminuição do fluxo sanguíneo gástrico, que auxilia aí, em parte, na absorção de algumas moléculas. Então, o que isso vai acontecer? Vai predispor a algumas alterações e condições clínicas que causam bastante queda na qualidade de vida do indivíduo, que é o caso da úlcera gástrica, da úlcera péptica, também da gastrite atrófica, que está associada à infecção por H. pylori, tá? Vamos ver. Bom, agora eu vou falar para vocês rapidinho sobre o envelhecimento do intestino delgado, tá? O intestino delgado é um tubo longo, ele tem mais ou menos 6 metros de comprimento, mas é dividido em 3 regiões, duodeno, jejum e íleo, certo? E a digestão ela vai ser finalizada nessa estrutura aí do tecido digestório, e é aí que vai acontecer a maior absorção de nutrientes, eletrólitos e água para o interior do nosso corpo. Estudos associados ao envelhecimento do intestino delgado mostram que o envelhecimento produz alterações mínimas na motilidade, porque ele está sempre, né, com aqueles movimentos peristálticos para empurrar os alimentos para a próxima estrutura, que no caso vai ser o intestino grosso, né? E aí, então, as alterações morfológicas, elas têm baixa severidade e praticamente não alteram a absorção. Entretanto, podem acontecer alterações vasculares associadas ao intestino delgado, que a gente conhece como angiodisplasia, que caracteriza-se por uma aglomeração e uma dilatação de vasos capilares, veias e artérias, que aí sim vão ter impacto na função do intestino delgado. Tá? E também as principais alterações em nível de absorção vão estar associados com algumas comorbidades. Entre essas, a gente vai citar a doença celíaca, a isquemia mesentérica, sangramento intestinal, as próprias angiodisplastias que eu falei, úlceras intestinais pequenas, e também pode acontecer que o idoso comece a apresentar um crescimento bacteriano excessivo. E esse crescimento bacteriano, então, pode induzir diversos tipos de alteração, principalmente associado também com diarreias e outras disfunções, tá? Então, vamos lá para o intestino grosso, a última parte, então, do nosso sistema digestório. Esse é um tubo super longo também, dividido, conforme a sua função, em 3 partes, seco, cólon e reto, tá? Em relação ao impacto do envelhecimento do intestino grosso, ainda os resultados são conflitantes, né? Mas principalmente em relação à motilidade. E o que se sabe é que, geralmente, nos idosos, os idosos saudáveis têm uma função normal dos intestinos grossos, tá? Entretanto, podem acontecer mudanças na microbiota desses intestinos aí, do intestino, principalmente associadas a doenças inflamatórias intestinais. Então, por exemplo, né, é por isso que
eu posso ter aí morbidades como prisão de ventre, que a prevalência é 40% nos idosos, principalmente idosos institucionalizados ou já com síndrome de imobilidade, né? E também eu posso ter no intestino uma alta prevalência da doença diverticular, tá? E outras alterações relacionadas com, outras condições clínicas relacionadas com alterações na microbiota intestinal, vou incluir doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável e distúrbios metabólicos. Coisa bem boa, né? E o pulso ainda pulsa. Então tá, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do fígado. Eu não vou falar aqui nessa aula do pâncreas, da vesícula, se alguém tiver interesse, depois eu passo alguma revisão legal, tá? O fígado, como vocês sabem, é um órgão altamente metabólico e complexo, que ele está associado à desintoxicação do nosso corpo, ou seja, ele consegue, então, pegar muitas moléculas, resíduos metabólicos do próprio organismo ou moléculas xenobióticas. Xenobióticas são moléculas que não foram produzidas pelo nosso organismo, como, por exemplo, fármacos, algum tipo de molécula, composto bioativo encontrado nos alimentos e tal, e ele consegue, então, depurar, né, degradar essas moléculas para serem eliminadas do nosso corpo, tá? A gente sabe que o fígado, pessoal, é altamente resistente ao envelhecimento, mas, de todo modo, podem acontecer alterações que predispõem ou que contribuem para o desenvolvimento de algumas comorbidades, tá? A maior parte, apesar de ter outras células, a maior parte dos estudos biogenotológicos eles se concentram nos hepatócitos. Então, eu vou falar aqui só mais ou menos dos hepatócitos, tá? Então, o que vai acontecer? Com o envelhecimento, ocorrem sim alterações celulares nos hepatócitos, que vão contribuir para as disfunções e morbidades. Por exemplo, o número de hepatócitos vai diminuir porque aumenta o encurtamento telomérico, aumenta o estresse oxidativo, reduz o reparo no DNA, e isso aí pode causar maior apoptose dessas células, e aí a taxa de proliferação, de substituição, de regeneração não é tão elevada, e também ele pode levar a redução na síntese de proteínas e outras moléculas e redução na autofagia. A autofagia é quando tem lá dentro da tua célula um monte de resíduos metabólicos e os lisossomos, que são aquelas organelas que a gente tem lá dentro, elas pegam esses resíduos que não interessam e destroem, digerem, né? A gente chama isso de autofagia. E sem essa digestão, esses resíduos ruins podem se acumular nas células, causar disfunção, e aí está associado ao envelhecimento e doença, né? Então, olha só, eu gostei muito dessa figura aqui, desse trabalho feito pelo Hunt, né? Está no resumo do Hunt, sobre envelhecimento do fígado, publicado em 2019, que ele mostra por que ainda que o fígado consiga se regenerar, e na maior parte das vezes ele mantém as suas funções, ele vai ter um impacto sobre o envelhecimento. Quando eu tenho aqui um fígado jovem, tá? Existe um diálogo constante entre os hepatócitos, certo? E as células sanguíneas, né? E o sangue, né? Não só as células sanguíneas, mas o sangue em si, porque é no sangue que acontece transporte de glicose e outras moléculas, né? Regulatórias e nutritivas, certo? Então, existe um transporte eficiente também entre a insulina, que vai ser importante para colocar a glicose para dentro das células, das lipoproteínas e dos carboidratos. Com o passar do tempo, o fígado envelhecido, esse transporte começa a se tornar mais deficiente. E aí começa a haver acúmulo de depósito, por exemplo, de lipídios dentro das células do fígado, de outras moléculas que são metabólitos indesejáveis, como é a caso da lipofluxina, que é uma proteína alterada, que não serve para nada, não sei para incomodar, tá? E aí, com isso, essa menor eficiência acaba, sim, contribuindo para que o idoso tenha maior resistência à insulina, que desenvolva um diabetes mellitus
e que também possa desenvolver alguma doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? Então, moral da história, apesar do fígado manter as suas funções, essas alterações podem contribuir para o desenvolvimento dessas morbidades, certo? Bom, tá aqui então, esse aqui é a revisão que eu usei, também eu vou deixar o link para quem quiser, tá? Opa, concluindo a nossa aula. Vocês podem observar aqui então, né, como é que o nosso sistema gastrointestinal, que é super importante para a nossa sobrevivência, ele também vai ser impactado pelo envelhecimento biológico, e tudo isso aí é que cria, muitas vezes, uma rede, uma gama de necessidades de manejo e cuidado da pessoa idosa de modo diferenciado, certo? Espero que vocês possam, que eu tenha contribuído para vocês sobre essa questão e ajude, inclusive, a entender melhor todas as questões que foram discutidas em relação à atenção e ao cuidado do idoso com a professora Marinês. Beijo e até a próxima.